Olá, vamos começar nossa live de hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que vai mexer com a sua cabeça. Tô com a voz um pouco fanha, gente, que essa noite foi cruel, quase não dormi. Mas enfim, vamos lá. Começou ele, tá? Chegou junto comigo esse abençoado desse nariz. Vamos falar de um tema que vai fazer você pensar como você deve agir na hora que você tiver os seus funcionários, a hora que você, se você for aquela pessoa que resolveu abrir o seu espaço já como uma equipe, então vamos pensar nessa equipe, porque agora não é muito sobre mim, agora é sobre o outro, né? Eu tenho que pensar se essa equipe eu vou conseguir reter, porque é muito complicado toda hora entrar um, sai outro, entrar um, sai outro. Quando a equipe está congruente, ela está redondinha, ela está homogênea, a coisa funciona. Mas para que isso aconteça, eu tenho que ter um ambiente que favorece essa pessoa a querer ficar. Concorda? Então a pergunta que a gente tem que primeiro fazer é: será que eu me contrataria? Como é que eu faço para contratar uma pessoa? Será que eu estaria satisfeita no meu ambiente de trabalho? Porque se você olhar para o seu ambiente, o jeito que você cuida e falar assim, nossa, eu gostaria de trabalhar aqui. Se eu fosse o outro, eu gostaria de estar aqui. Eu posso chamar o outro para trabalhar aqui. Porque aí o que acontece? Você vai com segurança. Qual é a sua empresa? Qual é o seu negócio? Qual é o seu salão? O que ele oferece para o outro? Quem é você enquanto patrão? Entende? É isso que você tem que parar para raciocinar. Você gostaria de ser uma pessoa contratada no seu espaço? Por quê? Não, eu gostaria de ser uma pessoa contratada no meu espaço. Se eu chegasse aqui para trabalhar aqui, eu gostaria porque aqui eu teria liberdade. Liberdade para ser quem eu sou dentro da minha profissão. Não é aquela pessoa tolhida que não pode respirar. Porque tem muita gente que age assim, quer ver? Ele trabalha, ele quer um funcionário que pense com a cabeça dele. E aí complica. Porque, olha, pensa o que é isso. Ah, eu sei fazer uma escova, eu sei fazer uma mecha, eu sei. Você tem que ajustar a equipe para eles trabalharem todos dentro do mesmo padrão, igual você trabalha, porém não é fazer exatamente igual você faz. Porque cada um aprendeu de uma forma, cada um tem um jeito. Já para começar, vou contar uma historinha. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu fiz o meu curso de cabeleireiro, a minha professora na época quase que me reprova. Eu era ótima aluna, sem vergonha de falar, eu era muito boa aluna. Só que ela ela encrencava comigo o tempo todo porque eu não conseguia lavar a cabeça do cliente do lado que ela queria do lavatório. Eu nem lembro mais qual era o lado, se era o direito, se era o esquerdo. Eu só sei que eu ficava do lado contrário. Eu sou destra, mas eu não sei porque eu ficava do outro lado. E aquilo para ela era um impasse. Naquela época, em 1980 e não sei o que, tudo bem, mas hoje isso não cabe. Tanto é que eu já nem lembro mais qual era o lado que ela queria que eu lavasse a cabeça, e eu lavo a cabeça até hoje, tá tudo bem. Então são coisas que não faz diferença na entrega. Quando faz diferença na entrega que você não concorda, como você é o dono do estabelecimento, realmente você tem que alinhar. Mas você não pode ser cri-cri toda hora, porque isso não tá bom. Porque se você fazer assim, a pessoa ainda nem começou a fazer, você já tá dando opinião. E outra coisa, nunca se chama atenção de funcionário na frente de cliente, para não queimar o seu filme, já para não tacar fogo no seu pé. Porque se você tá toda hora repreendendo aquele cara ali na frente
do cliente, o cliente vai entender que ele não é bom. E aí ele não vai querer ficar lá. E aí você começa a criar um monte de problemas. E as outras pessoas da equipe estão vendo. A não ser que esteja fazendo um merdelê, aí é complicado. Entendeu? Assim mesmo chama no reservado, porque quem tem vergonha não envergonha ninguém, tá? Chama no privado lá, no reservadinho lá, na tua salinha e conversa. Olha, aquilo ali não tá, né? Eu já tive vezes de ver um colega, não era funcionário meu, mas um colega no salão que eu trabalhei, fazer uma guanidina sem botar o ativo. Ele esqueceu. E eu vi e falei, isso não vai dar certo. E aí eu chamei no reservado, chamamos lá, né? Falei, cara, tu esqueceu de botar o ativo ali. Aquilo ali não vai funcionar. Eu sei o que eu tô fazendo. Aí já outros 500. Se o salão fosse meu, se eu fosse o dono, eu teria embargado. Mas como era um colega de trabalho, eu não podia ter essa autoridade, né? E ele fez lá e não deu certo, claro, né? Na hora ficou, porque ele escovou, a moça foi embora com o cabelo lindo. No outro dia, tá de volta que não adiantou nada. Sabia disso, mas enfim, isso aí é outra história. Mas, se você é dono, se você entende do negócio, que é por isso que o dono tem de vez em quando, sabe? De vez em quando não, é melhor que ele saiba do negócio. Porque se ele não entende nada de cabelo, ele nunca vai saber se aquele cara tá fazendo certo ou errado. Eu sabia, porque eu sabia fazer, então eu vi que aquilo ali não ia dar muito certo, né? Porque a guanidina, ela só vira guanidina quando você mistura a massa com aquele ativozinho que vem junto. E aí ele não misturou e deu ruim. Mas enfim. Então, o que eu tô falando é o seguinte, se você é aquela pessoa que você consegue olhar o todo, observar, esperar ver o que aquilo vai dar, porque às vezes, é o que eu tô falando, você tem que ser ponderado. Você não pode chegar para um funcionário, se eu fosse você eu escovava assim, se eu fosse você eu segurava a tesoura assim, se eu fosse... Na frente do cliente, ainda por cima, não, você está desmerecendo esse cliente, esse funcionário, e está botando a credibilidade dele em jogo em frente à sua cliente. Então vamos parar para pensar. O seu ambiente de trabalho, ele dá que suporte para esse cliente, para esse funcionário? Ele paga uma passagem, ele assina uma carteira, ele paga o INSS, o que ele faz? Qual é o benefício que essa pessoa tem em ir trabalhar no seu espaço? Ele tem hora para entrar, ele tem um uniforme para usar, ele sai a hora que ele quer, ele faz o horário dele, você quem faz o horário e ele obedece. Todos esses detalhes você tem que pensar antes de contratar, antes de saber. E na hora da entrevista, na hora da contratação, você vai fazer uma entrevista seletiva, né? Você vai procurar várias pessoas para ver os quais se enquadram melhor naquela situação que você quer. E na hora da contratação, tudo isso já vai ficando alinhado. Olha, a nossa regra aqui é assim. A nossa visão de empresa é assim. A nossa missão de empresa é assim. Ainda que você seja só você. Aqui eu trabalho assim. Eu tive agora uma entrevista, uns meses atrás, quando eu estava pensando ainda... Quando eu ainda estava naquela fecha ou não fecha salão de vez, eu não fechei de vez. Mas eu só atendo... Hoje eu atendo e atendo só seletivo, só... as clientes que ficaram. Mas teve um tempo atrás que eu ainda pensei em montar uma equipe, ainda não morreu a ideia, mas agora não estou focada nisso. Porque o que acontece? Aí vem uma pessoa mandada lá não sei da onde, em uma hora que ela ficou aqui, que eu não sei por que ela ficou aqui esse tempo todo, porque ela tinha que ter feito a entrevista e ter ido embora. Mas ela ficou aqui, querendo conversar, e aí eu deixei para ir já conhecendo a pessoa.
Ela falou. Da hora que ela chegou, a hora que ela saiu, ela falou mal do meu espaço. Ah, porque o seu espaço precisa disso. Ah, porque tá faltando aquilo. Ah, porque não tem isso. Ah, porque não tem... Ué, mas cadê isso? Ah, porque não sei o quê. Foi uma segunda-feira que eu tava fez de seleção. Eu tinha pego as toalhas todas que eu tinha atendido no final de semana, todas não, mas bastante toalhas, e posto para lavar. Pois a abençoada teve a pachorra de falar para mim assim: mas você só trabalha com essas toalhas, porque ela só viu as que estavam no dispenser. Você só trabalha com essas toalhas, você não tá vendo que isso aqui não dá? Ué, mas você só tem essa cadeira? A outra estava guardada. Eu só vim aqui, eu preciso de 2 cadeiras aqui me atrapalhando minha vida por causa de quê? Mas ela não sabia. Ué, mas isso, mas aquilo. Ah, mas você tem que botar uma placa. Ah, mas você tem que botar. Ah, mas você tem que... O tempo inteiro ela falando. Por fim, eu falei para ela, olha, sinto muito, não vamos trabalhar juntas, porque você fala demais. E fala demais o que eu não te perguntei. Você tem que entender, aí deixei claro para ela não cometer o mesmo erro em outro lugar que ela for procurar. Você tem que entender que eu não te perguntei isso. Isso aqui funciona a vida toda assim. Isso aqui é o meu espaço. Você tem até o direito de observar, você tem até o direito de opinar depois que a gente travar uma amizade, um relacionamento, alguma coisa. Você não pode chegar no primeiro momento porque apontando o dedo, porque não é defeito, simplesmente não está do jeito que você faria. Eu falei para ela, quando eu comecei em outros salões, eu trabalhei em 2 salões primeiro antes de abrir o meu lá, o que eu via que não era congruente com o que eu pensava, eu só pensava assim, isso aí eu não vou fazer no meu. E fui fazer o meu para eu comandar a minha festa. Você não pode chegar na casa dos outros, na festa dos outros, apontando o dedo e dizendo, mas tem que ser, mas tem que ser, mas tem que ser. Que é isso? Isso aí já mostra que você não tem um pingo de educação. Então eu falei para ela, a gente não vai trabalhar juntas, por isso, eu não gostei. E não é porque eu estou me sentindo invadida, não. É porque se no primeiro dia, se na primeira hora você já despejou esse milhão de coisas em cima de mim, imagina daqui uns meses. E eu vou ter que estar chegando aqui na hora que você quer, saindo na hora que você quer, trabalhando e te pagando. Então não vai rolar. Ela levou um susto. Não, mas não quero. Sinto muito, mas não dá. Isso aqui é uma entrevista. Se na hora da entrevista você já se comporta assim, tu imagina daqui a pouco. E fora outros detalhes que eu não vou comentar, porque não vale a pena, tá? Ela tá bem, deixa pra lá. Enfim, você tem que pensar isso. Qual o suporte que eu tô dando? Qual o suporte que essa pessoa merece? Até aonde essa pessoa pode ir? Não, eu posso dar espaço para ela ir até aqui, como foi o caso. Primeira hora que ela fez a observação, tá bom, tranquilo, vamos ver. Aí você, não dá, não rola. Então você tem que saber filtrar, fazer a coisa ir de acordo com com a sua rotina, a sua missão, porque quando você sabe por que você abriu esse espaço, por que você está trabalhando ali, porque certamente não é só porque eu quero ganhar dinheiro. Claro que é porque eu quero ganhar dinheiro. Não é. Porque se você está abrindo só para ganhar dinheiro, amigo, vou te falar, fecha. Fecha e vai arrumar outra coisa, você não vai dar conta, porque você não aguenta. É peso, é trabalho. Não é peso, mas é trabalho. É satisfatório para quem gosta. Tu imagina o que você ficar em pé um dia inteiro aturando um, aturando o outro, que aí passa a ser aturar, tá? Eu atendo os meus clientes, porque eu amo trabalhar com isso. Agora, quem não ama, não vai atender, vai aturar. Então, você tem que parar e pensar.
Gente, se você tá gostando, se isso tá fazendo sentido, já deixa um like aí, já compartilha essa live com alguém, tá? Pra ajudar aqui o canal. Essa live hoje vai ser também bem curta. Então, o que você aplica na hora de fazer uma entrevista? O que você vai pesar dessa pessoa? O que ela tem que ter? O que ela tem que estar te dando de feedback? Qual é o comportamento que ela tem que ter? Você tem que fazer um checklist de perguntas. Faz um questionário para ela responder. Ó, eu quero saber isso dessa pessoa. Se essa pessoa me responder assim ou assado, porque você não é RH, você não sabe de recrutamento. Mas também não vai fazer um curso de RH para recrutar um cabeleireiro, um manicure, uma design para trabalhar no seu espaço, né? Então, pelo menos por enquanto a empresa está só crescendo, não é necessário. Está só nascendo, aliás. Quando ela crescer e virar uma mega empresa, aí não é nem você que vai fazer isso, é o RH e tá tudo bem. Mas quando você for fazer essa seleção, você tem que... E outra coisa que eu vou te falar. Às vezes a gente fica tão atrás da habilidade do cliente, do funcionário, né? Ele tem que saber isso porque eu preciso de uma pessoa que faça isso. Só que a habilidade dele pode não ser pode não ser o suficiente para atrair clientes para ele, para manter a sua clientela aqui dentro. Porque ele sabe, manda muito bem numa mecha, mas ele é grosso, ele é prepotente, ele é mentiroso, ele é incomprometido. Né? Ele não chega na hora, ele fala que vai fazer, não faz, ele dá desculpinha, ele enjambra lá o material que ele vai usar no cliente, ele fala que é um produto, é outro. Tudo isso a gente tem que estar observando. Quem é essa pessoa? Ela é íntegra? Aí você vai perguntar assim, mas eu podia botar uma câmera? Eu, Valéria, acho que se for uma empresa grande, tem que ter uma câmera. Porque você precisa estar de vez em quando olhando, porque é o olho do dono. Ele precisa de vez em quando estar. Não é para ficar tomando conta da vida das pessoas. Mas vamos supor que tenha você e mais um. Eu me sentiria invadida se eu tenho que estar o tempo todo sabendo que eu estou sendo vigiado. Que Big Brother é esse, gente? Eu não gostaria. Se eu sei que tem uma câmera... Eu não me importaria pelo fato de saber que não estou fazendo nada de errado, mas é muito ruim qualquer passo que você dá, você saber que você está sendo olhado e vigiado. Quando eu trabalhei nesse outro salão, não existia câmera. Mas o meu chefe ele estava do lado de dentro da parede, né? Tinha uma porta, ele estava ali e tinha um vidro falso. Eu não sabia. Para mim aquilo era um espelho. E quando um dia eu fui lá, eu vi que de lá ele via tudo aqui fora. Eu não me importei, porque era um salão grande, tínhamos acho que umas 5, 6 funcionários, não era tão pequenininho, né? Eu não me importei, até porque eu sabia que eu não estava fazendo nada demais. E assim, eu não entendi que ele estava tomando conta de funcionário. Era pra frente para a rua, porta na rua mesmo, comércio, então tem aquela questão de cuidado, de assalto, essas coisas todas. Eu entendi. Mas se é um lugar que você botou a câmera com a intenção de tomar conta daquela pessoa o tempo todo, primeiro que você vai ter que ficar toda hora indo lá olhar aquela câmera, que já é o ó. Pra mim já não serve. Mas eu até hoje eu sou, né, idosa, então eu sou do tempo de idoso, eu peço cabeça de idoso, e eu vou falar pra você, eu sou mais de ir na confiança. Mas ele vai me roubar. E quem te disse que câmera evita roubo? Se você olhar lá na câmera, vamos uma situação. A pessoa foi embora, você não olhou a câmera, ela apoiou as coisas dela, foi pra casa. Amanhã ela não veio.
depois da manhã ela não voltou, depois da manhã ela não voltou. Ué, cadê ela? Sumiu. Ligou, não atende mais, desapareceu. Tô te falando isso porque eu já vi isso acontecer. Não voltou mais. Aí você começa, estranho e tal, isso aqui. Ué, gente, cadê o secador que tava aqui? Ué, cadê as tesouras dali? Ué, adiantou você ter câmera? Você não olhou na hora, agora a pessoa já foi, já sumiu. A não ser que você vá pra delegacia da queixa, da parte. Porque perdeu, já era. Entendeu? Você daí, ó, vai meter o pé. Então não é muito questão disso. Ajuda, mas não controla. Só se for uma equipe muito grande que tem uma gerência, porque aí tu sabe que muita gente o negócio fica mais complicado. Assim mesmo depende muito da equipe, porque eu trabalhei em salão que a equipe era maravilhosa, a gente não teve problema nenhum, nem de contenda um com o outro, nem de sumir nada de ninguém, nada. Foi tudo muito bem o tempo que eu tive lá, graças a Deus. Quando eu cheguei, me trataram super bem e foi tudo bem. E a equipe era grande. Então, né, eu não vejo muito, mas aí é contigo. E a pergunta que a gente faz: será que o meu espaço está... Será que eu trabalharia aqui? Será que eu gostaria de estar aqui? Quem sou eu enquanto patrão? Quem sou eu? Como é que eu trato o meu funcionário? O que eu dou para ele? O que eu ofereço? No todo, eu estou falando na questão financeira. Eu pago esse cara no dia que a gente combinou? Ou eu fico dando desculpinha, não entrou, espera mais um pouquinho, amanhã eu vou ver se eu tenho. Gente, isso é horrível, horrível. A pessoa ter o dinheiro para receber, tá contando com aquele dia e o infeliz do patrão, eu não tenho, tem que ter, tem que ter. Sabe por que não tem? Porque você não se organizou. Porque você foi pagar, sabe lá Deus o que, você foi gastar com não sei o que, você não tem controle de caixa e aí agora você não tinha como pagar. Então, quem sou eu? Eu pago essa pessoa direito? Eu dou algum benefício? Tudo isso você tem que pensar. Porque quando você for contratar, porque a demanda é grande, tem um monte de gente querendo, essa ideia já foi. Por isso que você não fica com funcionário, por isso que você não vai ficar com funcionário quando você abrir seu espaço. Porque você não quer dar nada em troca. Líder. Hoje a gente não tem patrão. Hoje a gente tem uma boa liderança, ainda que ele seja o dono. O líder, ele não manda. Ele se faz ser seguido. Entende? Ele cria discípulos, pessoas que querem acompanhar e fazer igual, porque ele é o exemplo. Você precisa ser o exemplo para as pessoas quererem estar com você, te respeitar e te defender. Eu já tive pessoas aqui dentro do meu espaço, que, como eu já falei, eu já tive várias pessoas aqui, não ficaram, não foi por esse motivo, porque o que eu tinha para dar, eu dava, não estressava a minha mente. Tudo que eu pude fazer para ajudar, eu ensinava a trabalhar. E eu sempre falo uma coisa para você. Agora eu vou passar para o outro lado. Quando você... Não vou falar. Depois eu falo isso aí, senão a gente vai desviar o assunto. A gente ajuda o que a gente pode ajudar. A gente dá o que a gente tem para dar. Não é sair por aí dando tudo, não. É dentro de um profissionalismo. Eu estou falando para você ser profissional. O fato de ser profissional não é só mandar, não. Você tem que saber mandar, você tem que saber pedir, você tem que saber exigir, você tem que saber dosar, você tem que saber tudo. E tem que saber observar se aquela pessoa que você está contratando, se ela é ensinável. Porque às vezes a pessoa é um ogro
que eu já sei, eu não aceito, não bota a mão, porque essa pessoa aí, ó, já foi. A pessoa tem que estar aberta, porque o mundo está girando tão rápido que é humanamente impossível todo mundo saber tudo o tempo todo. Não dá. Então, quanta coisa que eu peguei e você não pegou, você pegou e eu não peguei, então tem que existir esse viés de troca. Pô, cara, isso aí, eu vi assim, não, mas o meu jeito é legal. Não é querer se sobrepor. Mas se você vê que o outro tá indo por um lugarzinho ali que não tá dando muito certo, que não vai dar muito bom, a gente pode conversar. Eu vi essa técnica aqui assim, sabe o que você acha? Ou então, pega, faz na calada, não é apanhar do cliente, o cliente está sentado lá na cadeira com aquele que for opcional, você fala, não, acho que eu faço, não. Uma hora que você tiver a oportunidade de fazer, você vai, vou fazer. Ou então treina equipe. Gente, ó, eu peguei essa técnica aqui, vamos tal dia ou tal hora, ou vamos pegar um cliente que eu vou fazer, porque eu quero que a partir de hoje vocês comecem a aplicar isso aqui. E tá tudo bem. Não significa dizer que ele tem que fazer todos os dias igual você faz. Não é isso. Oi, Selma. Bom dia. Não significa dizer que ele tem que fazer igual você faz todos os dias. Mas você tem que ser uma pessoa que tenha voz, porém você não vai ficar mandando, exigindo. Eu faço, eu sou o dono, eu tenho que, você vai fazer igual eu quero, eu tô mandando. Não, hoje não existe. Você vai ficar sozinho na pista, porque tem um monte de lugar aí para ele trabalhar. Salão, então, tem um monte de lugar, entende? Então é isso. Presta muita atenção no como você vai contratar essa pessoa para que você não tenha problemas depois. E ciente que contratei, veio tudo bonitinho, porque quando chega tudo é flor, mas agora você não está mais sendo legal aqui dentro da minha empresa. Então a gente tem duas opções. Ou você se enquadra, porque não é a empresa que tem que se enquadrar ao funcionário, é o funcionário que tem que se enquadrar à empresa. Porém, tem hora que o funcionário não está errado, não. Eu já vi situações acontecendo dentro de empresa que o cara estava doido, entendeu? E aí o funcionário precisa, eu na minha postura de pessoa que eu sou, eu posso até falar, isso aqui, mas se não gostou, sinto muito, amigo, tô indo. Eu não vou me enquadrar num lugar que não me cabe, não vou. Eu não vou me encolher para entrar numa caixa que é menor do que eu. Então, se eu sei que eu tenho competência de fazer algo melhor, de estar num lugar melhor, fui. Agora, se você sabe que é você quem não quer alargar a sua caixa para caber alguém que vale a pena, então repensa. Porque não tem certo e errado, tem ajustes. A gente vai ter que estar ajustando coisas, situações, para que aquilo ali funcione redondinho. Percebe? Então, a live de hoje foi falando sobre isso. Se você ainda não se inscreveu lá no YouTube, se inscreve, porque as lives estão todas lá, que eu estou colocando, tá? E vai assistindo e vai pensando aí como você vai fazer, vai anotando seus insights, vai vendo o que você precisa pegar de bom e deixar pra lá o que você não concorda comigo, o que você acha que não é legal. Deixa pra lá, gente, porque eu não sou a dona absoluta da verdade. Eu tô passando aqui um passo a passo de evolução para quem não tem a expertise de salão. Só isso. Então eu tô te dando o que fazer, como ser, para você ter. Entendeu? Você hoje precisa ser isso para você fazer aquilo, para depois você ter aquilo. É isso que eu tô fazendo aqui, um degrau acima do outro, são 30 degraus. A gente hoje está no 14º degrau, estamos quase chegando na metade. Amanhã a gente chega na metade.
da escadinha que a gente está subindo para um dia, uma hora a gente chegar lá em cima e falar: ei, aprendi alguma coisa com essa mulher aí. É isso, tá? Então, até amanhã, às 6h59, estarei aqui. Selma, beijo pra você, tá? E pra tua filha. E vamos lá. Até amanhã. Beijinho pra vocês.